José era um sonhador. Ele era o filho favorito de Jacó. Imagina só ser o queridinho? Seu pai até lhe deu uma linda túnica colorida. José tinha sonhos, grandes sonhos, enviados por Deus. Nesses sonhos, ele se via governando, liderando e guiando outros. Mas nem todos celebravam seus dons. Os irmãos de José tinham inveja, estavam com raiva. Viam nele uma ameaça. Em vez de abraçar os sonhos de José, eles conspiraram contra ele. É assim que a história de José começa. Não em um palácio, mas em um poço de traição. Sua jornada nos ensina que, mesmo quando a vida é injusta, Deus continua fiel. Ele está conosco no poço. Ele está conosco na prisão. Ele está conosco no palácio. A vida de José é uma prova do poder da fé inabalável. Não importa os desafios que você enfrente, lembre-se, Deus está com você também. Imagine o terror de José quando seus próprios irmãos o agarraram. Eles rasgaram sua túnica, o símbolo do amor de seu pai. Jogaram-no em um poço fundo e escuro. Consegue sentir o medo, a confusão, a dor? A traição corta fundo, deixa cicatrizes. José poderia ter escolhido a amargura, poderia ter deixado a raiva consumi-lo. Mas ele não fez isso. Ele se agarrou à esperança. Ele escolheu acreditar que mesmo naquela escuridão, Deus tinha um plano. A história de José não terminou no poço. Ele foi vendido como escravo. Imagine ser arrancado de sua família, sua casa, seus sonhos, forçado a trabalhar em uma terra estrangeira. José enfrentou humilhação, dificuldades e solidão. Mesmo assim, como escravo, o espírito de José não se quebrou. Ele trabalhou duro, foi respeitoso, foi confiável. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele acreditava que mesmo na escravidão, o propósito de Deus prevaleceria. A vida deu outra guinada cruel para José. Ele foi falsamente acusado. Foi jogado na prisão, inocente, mas confinado. Consegue imaginar o desespero? A sensação de ser esquecido? Em meio a tudo isso, José se agarrou à sua fé. Ele sabia que Deus o via. Deus o ouvia. Deus não o havia esquecido. Ele escolheu ver sua situação, não como um beco sem saída, mas como uma oportunidade. Uma oportunidade para servir, para crescer, para confiar. Anos se passaram. José permaneceu na prisão. Mas mesmo ali, sua integridade brilhou. Ele conquistou a confiança do carcereiro. Interpretou sonhos. Ofereceu esperança em um lugar de desespero. Quando teve a chance de escapar, ele recusou. Ele escolheu honrar seus compromissos, mesmo com seus captores. Esta é a essência da integridade. Fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Mesmo quando ninguém está olhando. De prisioneiro a príncipe, um testamento de fé. Finalmente, chegou o dia em que José foi libertado. Não apenas libertado, mas elevado a uma posição de poder. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Deus tinha um plano o tempo todo. A história de José é um testemunho do poder da fé. Ele enfrentou dificuldades inimagináveis, mas nunca desistiu de Deus. Nunca deixou de acreditar em um futuro melhor. E no final, ele foi vingado. Foi elevado. Foi usado por Deus para salvar sua família e uma nação inteira da fome. Encontrando relevância em histórias antigas. Você deve estar pensando: esta é uma bela história, mas o que ela tem a ver comigo? A verdade é que a história de José é atemporal. Ela fala sobre as lutas que todos enfrentamos. Traição, injustiça, perda, incerteza. Vivemos em um mundo cheio de desafios, perda de emprego, relacionamentos rompidos, problemas de saúde. É fácil se sentir perdido, sozinho e esquecido. Mas a história de José nos lembra que nunca estamos sozinhos. Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus tem um plano para nós. Fé inabalável diante da incerteza. Como José,
Somos chamados a nos agarrar à esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Confiar no plano de Deus, mesmo quando não o entendemos. Escolher o perdão, mesmo quando dói. Fé não é a ausência de medo. É confiar em Deus em meio a ele. É acreditar que mesmo quando não conseguimos ver a luz no fim do túnel, Deus ainda está lá, guiando nossos passos. Sua história importa, abraçando a resiliência e a esperança. A história de José nos lembra que nossas histórias importam. Nossas lutas têm um propósito. Nossa dor pode ser uma fonte de força. Nossas provações podem refinar nossa fé e nos aproximar de Deus. Quais desafios você está enfrentando hoje? Como a história de José pode inspirá-lo a continuar em frente? A confiar no plano de Deus? A escolher o perdão? A abraçar a esperança? Compartilhe sua história. Busque inspiração na Bíblia. Você não está sozinho. Deus está com você, assim como esteve com José.